Olá, aluno, aluna, tudo bem? Seja bem-vindo a mais uma aula da nossa disciplina de Matemática Financeira. É um prazer, é uma honra ter você aqui comigo. Eu sou a professora Mariana, né, que estou acompanhando toda a trajetória, né, a sua trajetória de aprendizagem aqui na nossa disciplina. Espero que você esteja gostando das nossas aulas, esteja fazendo os seus formulários, organizando aí um resumão, porque em cada aula a gente acaba trazendo uma fórmula nova e a gente precisa de uma boa organização, de uma boa rotina de estudos, né? Então, de forma geral, eu espero que você esteja conseguindo acompanhar e dar conta de todo o nosso conteúdo. E claro que trazendo mais um conteúdo aí, já que a gente está falando de financiamento na nossa unidade, a aula de hoje nós vamos falar da determinação da taxa de juros que é imposta num financiamento. Isso é muito comum também e é um assunto que aparece no nosso dia a dia. Então, para a gente poder dar uma contextualizada e você entender como que a gente pode fazer uso, né, e aparecer em situações do nosso cotidiano, pode aparecer da seguinte forma. Quer ver um exemplo? Vamos imaginar que eu tenha um amigo aqui e ele falou para mim que ele financiou um veículo ali num valor de 30 mil e ele falou para mim quanto que ele financiou, quanto que ele está pagando na parcela e quanto são as parcelas. Tá, mas quanto que está sendo a taxa imposta nesse financiamento? Ah, eu não sei. Então, a gente faz uso de algumas fórmulas, de alguns recursos dentro da matemática financeira para que a gente possa descobrir qual é a taxa que foi utilizada dentro daquele financiamento, a taxa de juros que foi imposta. Então, a gente tem o valor à vista, a gente tem o valor da parcela, a quantidade de parcelas, mas nós não sabemos a taxa. Então, é para isso e é por isso que a gente faz uso desse recurso. Tá? Então, é mais um conteúdo que vem para complementar a parte do financiamento. A gente já viu financiamento normal, com entrada, sem entrada, com período de carência. Então, agora a gente vem, então, para compreender como determinar a nossa taxa de financiamento que foi imposta naquela condição ou naquela contratação. Vamos lá comigo para a gente conhecer esse primeiro método, né, de quando a gente está falando da determinação da taxa de juros, tá? Uma coisa que é importante é que a gente vai acabar trabalhando, eu vou trazer esse método de Newton-Raphson, é um método numérico, é um método matemático, eu sei que ele é um pouco complexo, então algumas pessoas acabam tendo um pouquinho de dificuldade com ele, mas quando a gente pega o jeito do método, a gente consegue resolver. E eu também vou ensinar você a calcular a taxa de juros quando a gente vai trabalhar na HP12C. Então, ela ajuda e contribui bastante, tá? Então, se você precisa determinar a taxa num determinado problema, a gente também vai ver na HP, lembrando que não há necessidade e a obrigatoriedade de você comprar uma HP12C. Você pode acessá-la de forma gratuita na internet. Então, você entra numa página de busca lá online, coloca HP12C online e você vai ter acesso à nossa calculadora, tá? Então, deixando bem claro isso. Então, nós podemos tanto usar o método manual, pelo método de Newton-Raphson, quanto ir para a nossa HP12C, tá? E o que o método de Newton-Raphson faz? Ele dá um chute inicial, a gente precisa de um chute inicial. Geralmente, o exercício vem para determinar a taxa e ele coloca uma observação. Utilize com o chute inicial a tal taxa, para você conseguir começar o método, dar início a ele, tá? Então, ele tem passos que a gente precisa seguir, tem algumas funções, né, que são como fórmulas que a gente vai substituindo valores, e ele vai dizendo para nós até onde a gente pode ir ou não, onde a gente tem que parar ou não. Bom, vamos lá para o método para a gente poder entender um pouquinho melhor, tá? O que a gente precisa saber do método de Newton-Raphson? Eu preciso saber da função taxa de juros compostos, que é essa função que você está vendo aqui. Então, a função, né, ali dentro esse é a taxa que eu vou estar trabalhando, vai ser igual ao valor presente, que é o valor que eu estou financiando, dividido pela minha parcela, vezes a minha taxinha, tá? Mais 1 mais i elevado a menos n menos 1. Então, essa é a minha função taxa de juro composto. Então, se você está fazendo o teu formulário, teu resumão, coloca lá. Além disso, a gente precisa da função marginal da taxa de juros compostos, que é como se fosse a derivada dessa função. Nossa, professora, vai ter que calcular a derivada? Não. Ela já foi aplicada, você só vai substituir o valor na função, que é a minha função f'. F', então, de i, né, que é a taxa que eu vou estar trabalhando, é igual ao valor que você está financiando, dividido pela parcela, menos n, vezes 1 mais a taxa elevado a menos n menos 1. Então, mais uma fórmula para você anotar aí.
Além disso, a gente tem a função Newton-Raphson, que nos auxilia a determinar qual é a próxima taxa que a gente vai testar, vai praticar no nosso método. Então, a próxima taxa é igual à taxa anterior, menos o F daquela taxa, dividido pelo valor da F' daquela taxa. Como que funciona? Primeiro passo, a gente vai ter que estipular uma taxa de juro composto para a gente iniciar o processo, o método. Geralmente, o exercício traz um chute inicial, tá? Feito isso, nós vamos substituir essa taxa inicial dentro da minha função taxa de juros, que é aquela função F. Quando você substitui o valor do financiamento, a quantidade de parcelas, essa taxa que você está praticando, se você pegar o resultado em módulo, quer dizer que você vai pegar o resultado positivo. Se esse valor for menor ou igual que 0,0001, então é a taxa do juro e a gente passa aí, parou aí. É aquela taxa que foi imposta no financiamento. Só que se eu pegar um valor que der maior que 0,0001, ela não é a taxa de juro imposta naquele financiamento e nós temos que ir para o terceiro passo. O terceiro passo, a gente vai utilizar aquela taxa que nós estamos testando e vamos substituir lá na função marginal, que é a nossa F'. Depois a gente vai usar os valores da taxa, do resultado da F, da F', e vai determinar a minha IJ mais 1, que é a próxima taxa que nós vamos praticar no método. Nós vamos fazer isso até que a gente consiga chegar numa taxa em que, substituindo dentro da minha função F, né, em módulo, que é um valor positivo, dê um valor menor ou igual que 0,0001. Então, o que é o método? O método é a gente pegar uma taxa, substituir e ir testando. Ah, não deu uma taxa, a gente vai achar a próxima. Testa de novo, não deu aquele limite? Então, a gente testa de novo. O cálculo é um pouquinho maior, a gente não vai entrar nisso agora. Por quê? Porque o meu foco aqui é mostrar para você como que a gente pode calcular essa taxa, além do nosso método do Newton-Raphson, também dentro da nossa HP, que é um jeito mais prático, muito mais fácil, então, consequentemente, vai ajudar bastante, tá? Então, olhando aqui para o nosso slide, eu coloquei um link aqui, tá? Para poder fazer o uso da HP12C, mas você pode usar qualquer link disponível na nossa internet, né? E aí, dentro da nossa HP12C, a gente vai digitar o valor presente, né? A tecla CHS, depois a PV. Vamos digitar a quantidade de parcelas, o valor e, por fim, a tecla I. Calma que a gente vai fazer passo a passo e como que nós podemos resolver esse problema aqui, essa situação problema, lá na nossa HP12C, tá? Então, vamos imaginar aqui que eu tenho um computador que custa R$2.000, ele foi parcelado em 12 vezes mensais iguais a 260 sobre uma taxa de juro composto. Ponto. Eu tenho o valor do computador aqui, né, que é o meu valor presente, que é o meu valor à vista. Eu tenho a quantidade de parcelas, que foram 12 vezes. Eu tenho o valor da minha parcela, que é 260. E eu quero determinar, então, qual é a taxa de juros que foi aplicada nesse financiamento. Então, para que a gente possa resolver, nós vamos trabalhar lá na nossa HP12C, tá? Bom, então a gente tem aqui, deixa eu só voltar, ok? O nosso valor presente, que é o quanto a gente está financiando, a quantidade de parcelas, a parcela, e aí então nós vamos chegar numa taxa. Vamos lá para a nossa calculadora HP, que eu vou fazer passo a passo com você? Veja bem o que vai acontecer aqui agora. Eu vou ligar a minha calculadora aqui abaixo. Se você estiver trabalhando no simulador, também vai ser assim, tá? Então, como eu liguei, tá vendo que eu tenho um número registrado? Porque ela memoriza, ela guarda na memória, tá? Então, eu vou pegar o meu F, CLX e vou limpar a memória da minha calculadora, tá? Feito isso, então, a gente vai começar a memorizar, a jogar dados do nosso problema nela. O primeiro dado é o 2.000, que é o meu valor presente. Então, eu vou colocar lá. 2.000, ó, tá vendo que eu coloquei número a mais? Então, eu vou limpar FCLX de novo. 2, não põe ponto no 2.000, tá? 2000 só. CHS, ok? Porque a gente tem que dar a entrada negativa. PV, que é o valor que eu estou financiando ali, né? Que era o valor do equipamento, 2.000. São 12 parcelinhas, então a gente vai colocar lá 12. Quantidade de parcelas é o meu N. Vamos clicar no N. O que mais que eu tenho de informação? Eu tenho que 260 é a minha parcela.
260, PMT é a minha parcelinha e eu quero o valor da minha taxa, que é o meu I, 7,61% aí nós temos de taxa que foi imposta nesse financiamento. Então, olha como, quando a gente faz o cálculo dentro da nossa HP, ela facilita muito, tá? Então, a gente só simplesmente vai jogando os valores e a gente chega. Se você for trabalhar com o método de Newton-Raphson, às vezes a gente chega em valores próximos por conta do nosso arredondamento, tá? Então, de forma bem geral, eu deixei aqui no slide também o passo a passo, tá? De como que você pode trabalhar com as teclas lá na calculadora, depois se você precisar pausar, alguma coisa do tipo. Então, ela tá aí disponível para que você possa praticar, tá bom? Espero que você tenha gostado da nossa aula. Até mais!